Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Glória a Deus! Na reflexão de hoje, vamos ler um texto que está no Salmo 51, dos versículos de 10 a 12. Antes de continuarmos, peço a você gentilmente que, se é a sua primeira vez aqui, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, que você possa comentar aquilo que você quiser, que você achar pertinente, que você quiser nos abençoar, dar a sua opinião, que você também possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, caso você seja inspirado, abençoado, edificado por esse vídeo, e que você também nos dê um oi lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Muito obrigada! Vamos ler o texto? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um coração pronto a obedecer. Amém. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Que passagem linda, não é, meus queridos? Todo o Salmo 51 é tão emocionante, é quebrantador, é confrontador, inspirador para nós. Davi escreveu o Salmo 51 depois de ser confrontado pelo profeta Natã por causa dos seus inúmeros pecados com relação à mulher de Urias, a Batseba, e todas as consequências, tudo que ele fez por causa de um adultério, vieram outros pecados, inclusive o assassinato do marido dela, o próprio Urias, que era um homem fiel a Davi. Urias era um servo de Davi, era um soldado valente de Davi, leal a Davi. E por conta de ter caído em adultério com a mulher dele e ela ter ficado grávida, Urias estava em batalha, servindo a Davi, e ele tentou ali uma farsa, tentou fazer com que Urias voltasse, ficasse com a sua esposa, para que o filho que ela estava esperando fosse respaldado, mas Urias era tão leal, era tão correto, que o plano de Davi não deu certo e Davi acabou por matar Urias. E então, a gente refletindo sobre isso, tem muitos ensinamentos aqui, muitas coisas que nós podemos tirar para nós. Primeiro, que o primeiro pecado de Davi não foi o adultério em si, não foi ter sucumbido ao desejo de ter a mulher do seu servo, do seu soldado, mas foi bem antes disso. Que um pecado desse não acontece assim de uma hora para outra. Existe todo um flerte com o pecado, por um bom tempo, talvez até muito tempo. Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que quem pensa num pecado desses, quem cobiça algo ou alguém que não lhe pertence, já pecou. Então, o pecado de Davi não começou no adultério, mas muito antes. Não só dele, dela também, provavelmente, A Bíblia não dá detalhes, mas é muito provável que havia ali algum flerte, alguma coisa, pelo menos da parte de Davi, provavelmente já existia uma espécie de sedução, não sei, uma atração, talvez, a gente possa dizer assim. E culminou que ele deu vez ao pecado. E isso acontece com a gente tantas e tantas vezes. Aliás, nós estamos sujeitos aos mesmos pecados que Davi, que qualquer outro homem da Bíblia, ou que qualquer outra pessoa aí do mundo. Nós estamos sujeitos porque somos humanos. Isso não deve ser uma muleta para nós, porque eu sou pecador, então é isso mesmo e eu não vou mudar. Não. Nossa obrigação é avançar, é melhorar, é se santificar, nos
santificar, melhor dizendo. Essa é a nossa obrigação, mesmo cientes de que estamos sujeitos. A ciência de que nós estamos sujeitos aos mesmos pecados nos serve como um alerta para que a gente se coloque, se permaneça sempre em alerta e não uma muleta para pecar, né? Ao passo que a consciência de que nós devemos nos santificar dia após dia, essa sim deve ser a trilha, né, para onde nós devemos andar, o alvo que nós devemos seguir. E aí acontece toda essa tragédia, eles caem em adultério, ela fica grávida, como nós já falamos, né? A única alternativa que vem a ele é dar fim ao marido dela, e aí o bebê nasce, e então Natã, o profeta de Deus, o confronta. E aí nós vemos uma das inúmeras provas que nós temos na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós vemos na conversa com Natã, porque ele era o rei, e mesmo assim ele tinha temor a Deus e permitia que o profeta, o homem de Deus, apontasse o dedo para ele e esfregasse os pecados dele na cara dele, né? Quantos reis, imagina, nunca, jamais permitiriam uma coisa dessa? Mas Davi era um homem temente a Deus. Por mais pecador que ele fosse, ele era um homem temente a Deus. E Natã o confronta e diz que o bebezinho não vai vingar, não vai sobreviver e que muitas consequências virão, né? A espada não se apartaria, né? A Bíblia fala que a espada não se apartaria da casa de Davi, da família de Davi, e depois a gente vê tantos e tantos problemas, tantas tragédias no meio ali dos filhos, os filhos, entre os filhos, os próprios irmãos, tudo consequência desse pecado. Mas aqui está a pérola, que foi quando Davi caiu em si. O homem segundo o coração de Deus, quando ele caiu em si do seu pecado, ele não permaneceu no pecado. Ao contrário, ele implorou o perdão do Senhor, ele suplicou o perdão do Senhor e escreveu esse salmo primoroso. Claro, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele escreveu essa música, né? Essa oração tão profunda. E esses 3 versículos que nós lemos, na minha opinião, assim, são os mais profundos, é o que talvez resuma todo o capítulo, né? São esses 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. O que ele está dizendo? Deus, o meu coração não é puro, por isso que eu caí. Porque eu dei voz aos meus pensamentos malignos, meus pensamentos pecaminosos, meus pensamentos sedutores. Então me dá um coração puro. A Bíblia, quando fala em coração, está falando de alma, né? A sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Então, os nossos pensamentos muitas vezes estão lotados de pecaminosidade, lotados de impureza. E nós, quando eles vêm, ao invés da gente mandar embora, repreender, muitas vezes nós gostamos de ficar ali remoendo e aumentando a nossa imaginação. E isso é aí que começa todo o erro, né? Então, quando Davi fala aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele falou, me dá uma mente pura, me dá sentimentos puros, me dá pensamentos puros. Me ajuda a ter pureza nos meus pensamentos, a não pensar e remoer pecado, cobiça, nada dessas coisas que eu sei que vão me levar à destruição. Então ele começa pedindo isso, Deus, me dá um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Outras versões dizem inabalável. Quer dizer, que não fica balançando de um lado para o outro. Hoje eu quero o Senhor, quero agradar o Senhor. Consigo vencer a tentação. Amanhã já nem tanto. Estou alimentando a minha carne, estou dormindo demais, assistindo televisão demais, orando de menos, lendo a Bíblia, então nem se fala. Então,
eu já vou pender mais para o outro lado. Não, me dá um espírito inabalável, um espírito estável, um espírito de alguém que te ama, que quer te agradar, que não quer te entristecer. Né? Não me expulses da tua presença. Aqui ele já estava com medo, um medo muito grande de ser rejeitado pelo Senhor. O antecessor dele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Por pecados, conduta que para nós, seres humanos, talvez fossem menores. Nós, na nossa régua de medir, nós, seres humanos, provavelmente acharíamos os pecados de Saul bem menos piores do que os de Davi. Afinal, ele desobedeceu a Deus, foi ali, sacrificou, não esperou o profeta. Afinal, ele era orgulhoso, mas ele só prejudicava ele mesmo com o seu orgulho. Não é assim que o mundo fala, né? Que a gente não deve prejudicar ninguém, se a gente é bom, se a gente faz mal para ninguém, né? A gente pode ir para o céu. Mentira, né? E enquanto que Davi matou um homem, né? É muito pior, muito pior. Isso é a nossa régua de medir. O fato é que Deus julga pelo coração, porque só Ele conhece as intenções do coração. Só Ele é o justo juiz e sabe exatamente o que se passa em cada um de nós. Então, Deus rejeitou Saul por conta do seu orgulho, da sua desobediência, mas por quê? Porque a maldade estava no coração de Saul, ao passo que Davi deu os seus maus passos, cometeu os seus pecados, mas certamente o seu coração não estava de todo corrompido, não é verdade? Tanto que ele voltou atrás. Né? Então ele tinha esse medo aqui, depois ele cair em si do pecado dele, ele tinha esse medo, não me expulses da tua presença, Senhor. Olha o medo de ser rejeitado por Deus. Provavelmente ele seria uma pessoa disposta a perder tudo, se Deus não o quisesse mais no reino, né? Não quisesse mais como comandante de Israel. Com certeza eu acredito que Davi abriria mão do reinado, se fosse essa a condição que Deus tivesse colocado para ele se manter filho de Deus, servo de Deus, na presença de Deus. Certamente, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha só, que profundo, que terrível é imaginar que se a gente muitas vezes continuar nadando no nosso pecado, dando desculpas para manter nossos pecados de estimação, quem é que sabe se o Espírito Santo não pode se afastar de nós, não é verdade? Paulo diz, não entristeçais o Espírito, lá em Tessalonicenses. Então, queridos, é uma coisa a se pensar, é um temor que nós devemos ter todos os dias. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, ter medo de que o Espírito Santo possa se retirar de nós, que nós possamos ser podados da videira verdadeira pelo Pai, o lavrador. Isso é uma coisa que nós devemos sempre ter, esse temor, né? Esse cuidado. E muitas vezes a gente não tem, não é verdade? E por último ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Uma pessoa que estava assim, mergulhada no pecado, né, chafurdada na lama, igual Davi estava, provavelmente ela não tinha mais alegria nenhuma da salvação. Por quê? Porque ela estava deprimida, porque um abismo leva a outro abismo, e muitas vezes nós estamos, né, às vezes no pecado e nos deprimindo. Por quê? Porque houve uma quebra da nossa comunhão com Deus, nós não temos coragem de acessar o Senhor, nós ainda não nos arrependemos do pecado, e existe ali uma quebra de comunhão. E então, onde foi parar a alegria da salvação? Foi para o espaço há muito tempo. Mas Davi diz aqui, devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação, porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o que ele fez por mim na cruz, aí fica bem mais difícil pecar, não é verdade? Quando a gente reflete
em tudo que Jesus fez na obra dele, que ele morreu por nós, por que é que eu vou cravá-lo de novo na cruz com os meus pecados? Porque eu vou abusar da graça de Deus, se ele já deu tudo por mim, não é? Então que possamos sempre ter a alegria da salvação nos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Amém? E por último, ele diz: e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aleluia! Ele sabia que tudo vinha do Senhor, tanto querer quanto efetuar. Então ele pediu ao Senhor, ele pediu perdão, né? Se você leia todo o capítulo 51, maravilhoso, medite nele. E ele diz: perdão, eu pequei contra ti, eu nasci em iniquidade, me perdoa. E o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer um coração quebrantado. Mas aí ele entende que para ele mudar de vida, para ele mudar de posição, para ele sair da situação do pecado, ele precisa da ajuda do próprio Senhor. Então, me dá um coração puro, uma mente pura. Renova dentro de mim um espírito estável e inabalável e pronto a te obedecer, e me devolve a alegria da tua salvação. Então, assim, um espírito pronto a obedecer. Só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos ajudar a enfrentar as batalhas, né? A batalha de cada homem, a batalha de cada um de nós contra a nossa própria natureza, contra as concupiscências que nos atraem, contra os nossos pecados que estão ali assim, ó, com os nossos defeitos, né? Andando juntinho com os nossos defeitos. Só o Senhor pode nos ajudar. Pelo nosso próprio esforço, sozinhos nós não conseguimos, não conseguiremos jamais. Mas com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus, então é possível. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos uma mente pura, um coração puro. Ajuda-nos, Senhor, a termos um espírito reto, estável, inabalável e mais, pronto a te obedecer dia e noite, Senhor. Ajuda-nos a achar graça no teu trono de graça para não pecarmos. E ajuda-nos a temermos ao Senhor, a querermos te alegrar e não te entristecer, Espírito Santo de Deus, e que a alegria da tua salvação esteja 24 horas por dia nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa vontade diante do Senhor, a nossa petição diante do Senhor, e que Ele nos ajude a sermos santos todos os dias, a buscarmos a santificação nele todos os dias, a andarmos no temor e no tremor do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eu espero que essa palavra abençoe e edifique o seu coração nesse dia, e nós nos vemos aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Por hoje é só, um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor!